E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência, o seu programa Vida e Saúde. E hoje falando de um tema muito interessante, de uma forma ou de outra, todo mundo já sentiu dores nas costas, dores na coluna. Por isso que trouxemos aí um dos grandes especialistas desse Brasil, Dr. Demetrios Kazak Abraão, de fama internacional. Você viu aí as reuniões que ele participa, né? Ele é neurocirurgião e especialista também em microcirurgia intracraniana. A gente vai saber daqui um pouquinho o que é isso. E também especialista em cirurgia da coluna. Doutora, a gente viu aí também tantas perguntas que estão chegando. Escoliose, lordose, o que é isso quando a gente aborda o assunto coluna? Escoliose, lordose, cifose são desvios da curvatura da coluna, da curvatura anatômica da coluna. Pela falta de postura, doutor? Pela falta de postura e às vezes por também condições genéticas que a pessoa traz e vai ter a tendência a ter esse problema. As escolioses, esses desvios da coluna, eles podem ou não trazer dor na coluna. Nós temos escolioses, desvios chamados compensados, que a coluna por si mesma, ela se compensa e não dá dor. Então, até mesmo a escoliose tratada cirurgicamente, são escolioses muito acentuadas que causam dor, né? Então, não é toda a escoliose que se necessita tratamento ou mesmo que vá dar alguma dor crônica. Ô, doutor Demetrios, a gente vê aí, de repente, é até interessante, é até bonito de se ver, são artistas, artistas contorcionistas, se esse é o nome, que ficam, praticamente dão um nó no seu próprio corpo. Eles têm uma coluna tão elástica. Isso é dom ou lá na frente, claro que é dom, lá na frente essas pessoas podem ter algum tipo de problema na coluna, essas pessoas que se contorcem todos e fazem malabarismo com o próprio corpo, doutor? Não, muito pelo contrário. Essas pessoas, elas têm como elas treinaram precocemente bastante alongamento de coluna, provavelmente elas não vão desenvolver problemas graves na coluna, não. Porque elas têm uma mobilidade, uma elasticidade, tanto na musculatura quanto nas articulações, que faz com que elas possam exercer esses exercícios com facilidade. E isso não significa que ela vai ter problema futuramente. Ô doutor, e quando a gente vê assim, a pessoa que vai levantar, que vai trabalhar, se levanta para levantar, e já levanta reclamando de dores nas costas, porque ela dormiu errado, ela se levantou de um jeito equivocado, por que isso acontece? Olha, a dor na coluna, mesmo quando você acorda de manhã, se está tendo dor, está tendo algum problema, né? Então, o conselho teve dor na coluna, a dor começou a ficar um pouco crônica. O que é crônica? Passou de uma semana com dor na coluna, ou teve uma dor de coluna muito forte, que está te limitando a andar, a fazer seus afazeres, o ideal é procurar um especialista de coluna e investigar a causa da dor. Dor sempre é um alarme que está dizendo para nós, existe algum problema, né? E dor na coluna precisa ser investigado sempre. E parece-me que é uma das grandes perguntas que o povo na rua tem para fazer para o senhor. Vamos lá. Eu sou a Ana Regina e gostaria de saber qual a posição correta para dormir, para evitar de ter dores nas costas. Então, doutora, a Regina e outras tantas pessoas, de repente, assim, trabalharam o dia inteiro, estão cansados e querem pelo menos ter algumas horas de repouso, mas quando se levantam, quando vão deitar, tem aquelas dores. Existe uma posição correta para salvaguardar aí o bem-estar da coluna? Olha, Ana, alguns trabalhos mostram que a posição decúbito lateral, você fica de lado, colocando um travesseiro entre as pernas e apoiando o seu corpo para você dormir bem lateral mesmo, ajuda você a ter menos dor. Né? As posições, por exemplo, de bruço, de barriga para cima, são posições que às vezes incomodam um pouco a sua coluna, podem incomodar, mas não é isso que causa dor. É isso que, se você teve dor durante a noite, está tendo dor frequentemente durante a noite, a dor te acorda, ou você de manhã está acordando com dor na coluna, o ideal é investigar essa dor. O ideal, então, é de lado, meio que fetal, assim, uma posição Isso, fetal, né? Exatamente, exatamente. Agora, doutora, assim, a gente vê um bombardeio, né? Eu tenho que fazer essa pergunta. Um bombardeio, assim, de propagandas, enfim. Olha, compre esse colchão, porque esse colchão foi desenvolvido pela NASA, porque tem não sei que lá, tem eletromagnético, etc, etc.
Isso tudo é propaganda ou realmente... Porque tem algum colchão que você liga o aparelhinho, ele fica tremendo a noite inteira, enfim, é uma espécie de um massageador. Isso é propaganda, ajuda? Como é que é, doutor? Olha, não há nenhuma comprovação técnica e nenhum trabalho técnico-científico comprovando o tipo de colchão que é melhor ou pior para a coluna. Obviamente que nas lojas de colchão existem as densidades, mesmo de espuma ou mesmo até de colchões de mola, que mostram pelo peso da pessoa a capacidade que o colchão tem de suportar e não ter grandes desníveis durante a noite. Mas não há nenhuma comprovação técnica de que esses colchões mais sofisticados, como se vê em propaganda, possam melhorar a dor na coluna. Não existe isso. Então, na verdade, quando eu vou comprar o colchão, eu tenho que ver o meu peso. O seu peso enfim. com relação ao que o colchão vai suportar. Ok. Apenas esse dado técnico. Agora, que o colchão é a causa da dor, isso não há dado científico, no técnico, nada disso. Ou que ele vai melhorar a dor por apresentar magnetismo ou ter algum tipo de massagem junto do colchão, que isso não há nenhum comprovação. Tem gente que gosta de dormir, técnica. tipo assim, doutor, sem colchão, assim, uma espécie de uma tábua, prejudica também? Não, ou não a pessoa se prejudica. acostumou? Não prejudica. Se não há nenhum problema com a coluna, não prejudica em nada, não. E quando a gente fala assim, a pessoa está com hérnia de disco, o que ela está falando? Hérnia de disco tudo que é hérnia é aquilo que se sai de um lugar e com isso faz a compressão de alguma estrutura. A hérnia de disco, nossa coluna ela é composta por ossos chamados vértebras. Entre uma vértebra e outra nós temos um disco de cartilagem, que ele é mais mole do que o osso. Para dar até uma mobilidade. E uma mobilidade e funcionar como um amortecimento da nossa coluna. Esse disco, quando ele sai do lugar por alguns fatores, ele pode sair do lugar e fazer compressão dos nervos que saem da coluna e vão para partes do nosso corpo. E isso causa muita dor. E pelo fato de terem saído do lugar, pode voltar para o lugar? Ou tem uma pergunta aqui também que chegou, doutor. Se toda hérnia de disco é passível de cirurgia, né? Muitas perguntas chegando aqui, doutor. Não, a hérnia, uma vez instalada, ela não volta, não regride. Mas ela tem tratamento clínico, fisioterapêutico, de dor crônica. Nem toda hérnia... É aquilo lá que a gente está vendo na tela, doutor, assim? Exatamente, Vértebra. exatamente. Aquele vermelhinho lá? Aquele vermelhinho é o disco, né? Então, quando ele sai para fora, ele comprime bem aonde sai o nervo, há uma compressão do nervo na saída do nervo da coluna, não é? E nem toda hérnia de disco é cirúrgica. Aliás, a maioria não é, vamos dizer assim. A grande maioria não é cirúrgica, com tratamento clínico, fisioterapêutico, mesmo de dor crônica, como isso a gente pode viu desaparecer. até o processo inflamatório e o fator compressivo pode diminuir. Mas a hérnia instalada, ela é instalada, ela não vai regredir, certo? Mas o fator do processo inflamatório, com a compressão do nervo, isso a gente pode controlar. E com isso a pessoa conviver com essa hérnia sem ter dor e sem precisar operar. Agora, uma vez que se comprime, está lá apertando o nervo, se é o nervo que vai para o braço, vai doer o braço. Vai doer o braço. Se é o nervo que vem para o tórax, vai doer o tórax. Se é o nervo que vai para a perna, vai doer a perna. E aí a pessoa pode reclamar que o dor no braço, na verdade, não é o braço em si, é a coluna. É a coluna, que está doendo e irradia para todo o braço, para a mão, pode dar até o formigamento, que nós chamamos de parestesia. Essa hérnia, ela pode aumentar? Pode aumentar e pode se tornar cirúrgica. Cada caso é um caso, né? Doutor, aqui muitas perguntas chegando. O sedentarismo, né? A Elisandra Silveira de Curitiba, no Paraná. Obrigado, Elisandra. O sedentarismo pode gerar dores nas costas? Pergunta a Elisandra, doutor. Pode, é uma das causas de dor, porque nós fomos feitos para mobilidade, né? Nossa coluna também foi feita para mobilidade. No momento que a gente se torna sedentário, a gente vai ter dor na coluna, assim como as outras inúmeras doenças que o sedentarismo pode trazer. Né? Então, mobilidade, exercício físico, caminhada, tudo isso é necessário para que nossa coluna não doa. Né? Doutora, a gente viu ali na matéria que ali é o doutor Charles, o doutor Fabrício, a gente quer mandar um grande abraço ao doutor Charles, grandes colaboradores também aqui no programa da Clínica Singular. A gente viu aí que agulhas, uso de agulhas, radiofrequência, isso que vai levar, eles vão descobrir qual o nervo que está doendo, eles vão lá eliminar aquele nervo, cortar aquele nervo, o que vão fazer? O que é uma radiofrequência aí?
Não, os colegas que também são grandes colegas meus, um abraço para eles também. O que eles fazem ali também é o tratamento de dor crônica, né? Eles vão naquele lugar, com aquela radiofrequência, e com aquela estimulação eles diminuem o fator da dor, né? Ok. Por exemplo, eles não eliminam com a radiofrequência a hérnia de disco, mas Ok. eles aliviam o processo inflamatório da dor, e com isso é um dos tratamentos que a gente tem para dor crônica de hérnia de disco, por exemplo, ou algumas outras síndromes, como a síndrome facetária, que é um problema nas articulações da coluna que dão muita dor crônica, e com esses procedimentos, sem cirurgia, apenas com esse procedimento com agulhamento e radiofrequência, a gente consegue aliviar muito a dor. E com isso a pessoa tem uma vida com uma qualidade de vida ótima, sem dor na coluna, né? Mas uma vez feito isso, uma vez aplicado esse procedimento das agulhas, vai ser para o resto da vida, no sentido assim que a pessoa, aquele nervo que transmite a dor, que leva para o braço, nunca mais ele vai afetar, nunca mais assim eu vou sentir dor, porque foi feito esse procedimento, ou eu tenho que renovar isso de tempos em tempos? Depende muito do caso. Tem casos que são curativos, né? Então, algumas síndromes facetárias que eles aplicam, fazem a denervação facetária com radiofrequência, muitas vezes são curativas e a pessoa não precisa mais nenhum outro procedimento para isso. Outras não, depende da gravidade da hérnia de disco, depende muito de cada caso. Ok. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Demétrio, o assunto de hoje é dores na coluna. Doutora, a Leandra Castro, de Guaxupé, Minas Gerais, obrigado. Leandra, o que é ciática? Perguntou a Leandra. Ciática, a gente se refere, é uma dor no nervo ciático. O nervo ciático é o maior nervo que nós temos, é um nervo que sai de uma série de inervações da coluna, vão formar o nervo ciático, né? E que vão inervar toda a nossa perna, né? Então, ele é um nervo bem longo, e ele é formado por várias outras raízes nervosas que saem da coluna. E quando nós temos uma hérnia de disco na região lombar, que se comprime uma dessas raízes, nós vamos ter uma irradiação da dor pelo nervo ciático. Então, o problema é lá na coluna, mas a gente tem dor no nervo ciático. Óbvio que a hérnia de disco é uma das causas da dor do nervo ciático. Nós temos outras causas de problemas no nervo ciático que podem levar à dor. Esse é o Vida e Saúde, nós vamos chamar um intervalo, na sequência temos muito mais informações aqui. Tem a Joana da Silva de Itabuna, Bahia, pergunta se a artrose só dá em idosos. Eu também quero saber a resposta, você também quer? Então não sai daí, essas e outras tantas perguntas e respostas, você só encontra aqui no Vida e Saúde, que vai para o intervalo e volta já, só para você. Ao longo desses últimos anos, tivemos uma grande evolução no diagnóstico e tratamento da dor crônica. Portanto, se há 5 anos ou mais você vem curtindo uma dor, procure seu médico e veja o que há de novo para controlar a sua dor.